O senhor apresenta também assim, uma veia empreendedora nata. Certo. Mas como é que. O que o senhor falaria pro pessoal de casa, quem está nos assistindo, assim? A pessoa está entre a cruz e a espada, talvez ela esteja num limbo na carreira, um jovem também Claro. esteja iniciando. Ele não se vê empreendedor, ele não se vê fora desse sistema, né, CLT, Uhum, mas ele quer sair de alguma forma. E a ideia também é princípio, tem que querer sair. Ele quer claro. sair. Que tipo de conselho o senhor daria para esse jovem, para essa pessoa que está o jovem, né, que está iniciando, vamos botar um, e nesse limbo, né? A pessoa ela está num momento de transição. Ela quer se libertar da CLT, mas ela não sabe para onde vai, não tem um norte específico. O que o conselho o senhor daria para esses dois públicos? Bom, aí que entra a grande questão. Daqui a pouco eu vou falar sobre o projeto que eu desenvolvi, pensando exatamente neste jovem e neste público. É verdade que, em primeiro lugar, talvez seus pais ou a sua família, né, não tem uma veia empreendedora, mas a grande verdade é que todos nós somos empreendedores. Quando você quer vender a sua imagem para as pessoas, quer ter um grande grupo de relacionamento, você está vendendo um produto. O produto é É você. você. A grande questão é que você nunca agrega valor a si mesmo. Normalmente você agrega valor a outra pessoa. Você vê na mídia social, né, um artista, uma pessoa que já chegou no topo, e você agrega valor àquela pessoa, você vai para a rua, vibra por ela, mas não vibra por si. A grande questão é que, em primeiro lugar, é mais do que você dizer assim, que você tem valor e você vibra por outro, é você entender que você tem valor e investir nesse valor. Olha, conhecimento é fundamental. Então, o conselho que eu já lhe dou, quer despertar um dom, você precisa despertar com ações práticas, verdadeiras. E que ações são essas? Leitura, conhecimento, você se aprimorar no conhecimento. Comece a ler livros, comece a ler livros de educação financeira, livros que te dão, né, suporte daquilo que você deseja alcançar. Você quer alcançar finanças? Então você precisa se ater a conhecimento na área de finanças e se juntar com pessoas. Acompanhe pessoas que falam sobre finanças, pessoas que falam sobre o caminho, pessoas que olham para você e dizem assim: olha, o caminho a tomar é esse, se inspire nelas e vá rumo a elas. Você vai desenvolver seu talento natural, vai despertar, você vai ter as suas características predominantes, próprias suas, mas tudo começa na imitação. Imite alguém, Exatamente. começa a imitar alguém, depois você vai bater suas asas tranquilamente, tá bom? Então faça isso, Eu tá acho que ok? a ideia do que o senhor falou, eu achei muito interessante, que a pessoa está em movimento. O movimento, ele é fundamental. O movimento é fundamental. Porque se a pessoa está parada, esperando alguma coisa cair do céu, sabe que nada vai acontecer. Eu achei interessante que o senhor falou sobre livros e tal. Eu trabalho com vendas há mais de 7 anos já. E dentro da venda, eu vi, assim, no ramo que eu estava lá, no ramo do automóvel, a princípio, eu vi muita gente estagnada, parada, que tinham até uma certa habilidade, mas levavam ela até o segundo ponto, tinham até uma certa habilidade, mas que, na verdade, eles estavam sempre estagnados, nunca conseguiam passar daquilo. Aí eu comecei a ler alguns livros, livros sobre relacionamentos, livros sobre vendas especificamente. Olha que, mesmo na venda, eu demorei a ler livros sobre vendas. Eu li mais livros sobre relacionamento, como conquistar as pessoas e tal, por aí vai. Porque eu entendo o seguinte, que você pode vender carro, casa, moto, avião, celular, não importa. Você vende para pessoas. E quanto maior for o seu conhecimento acerca do comportamento humano, mais você vai vender. Por isso que eu também entendo, eu acredito que o empreendedor, ele também é um vendedor. Porque ele empreende e ele vende a sua própria imagem. Ele vende que ele é o melhor da sua área, mesmo estando às vezes na CLT, na verdade, né? Mesmo estando na CLT, ele vende que ele é o melhor funcionário. Até porque na entrevista de emprego não é uma venda. É A verdade. empresa está se vendendo para o funcionário, para o possível funcionário ou colaborador, as prerrogativas que ela tem, o salário, a condição do cargo e por aí vai. E o funcionário também, o candidato a ser o colaborador daquela empresa, também está vendendo a sua imagem. Porque não é só currículo, não é só título ou academia ou só conhecimento. É também um comportamento ali. Você está mostrando para aquela empresa que o seu perfil é adequado para ela. Achei interessante isso porque a leitura ela faz toda a diferença, toda a diferença. Mas conta um pouco pra gente saber assim, como é que foi? O senhor falou que virou realmente empresário aos 18 anos. Todavia, eu
que aconteceu nos 18 anos para o senhor se tornar empresário? Qual foi o caminho que o senhor correu até lá? Bom, antes disso, eu só gostaria de acrescentar a nossa conversa anterior. É o seguinte, agregue valor à vida das pessoas que você prospera. A grande questão é que alguns jovens, ele pensa tanto em si que ele não agrega valor à vida das pessoas. Ele pensa assim, tudo gira em torno de mim. Então, se ele aprende, por exemplo, se ele se educa, se ele começa a estudar, ler sobre educação financeira, a primeira coisa que ele deveria fazer é agregar a valor à sua volta, aos seus amigos, o seu círculo de relacionamento. Comece a falar mais sobre finanças, investimento, aculturando eles. Por quê? Porque são essas pessoas que você amanhã estará vendendo para elas algo. Por isso, aprendendo a sua imagem, em primeiro lugar, e depois você vai vender o seu produto. Seja um curso, seja até mesmo um produto físico, né? Não importa. Mas agregar valor é o grande segredo. Se você não tem nada a falar que agregue valor, fique calado. Se você tem algo a falar que vai ser bom, vai construir pessoas, vai edificá-las, abra a boca, não se detenha. Então, às vezes, o jovem faz a ordem inversa, né? Quando é para falar, ou qualquer pessoa, né? Ela é para falar, ela não fala. E na hora que não é para falar, fala bobeira. Aí pronto, aí Não ela tem um filtro. Né? Não tem um filtro. Eu, desde pequeno, sempre fui assim. Eu sempre pensava muito antes de falar. Eu pensava muito. Não era aquela pessoa que ficava falando. Eu sempre penso, até hoje eu penso no que falar. Se não tenho algo de útil a falar, eu fico calado ouvindo e aprendendo. Agora, se tem o que falar, eu não me detenho. Mas vamos lá, já que você quer saber um pouco mais da minha história. Dos 18 anos. Mas então, entre os 12 e os 17 anos é uma longa história. Eu só quero dizer que aos 16 anos eu comecei a investir na Bolsa de Valores. Né? Nesse período fomos morar no Rio de Janeiro. Já tão novo? Eu morava em Niterói, eu vou contar isso aí. Eu morava em Niterói e mudamos para o Rio naquela ocasião. Meus pais se separaram quando viemos para o Rio. E depois disso eu fui trabalhar no Banco Bradesco. Né? E lá no Banco Bradesco foi o primeiro momento que tive noção sobre investimento, sobre ações, porque todo funcionário era obrigado a comprar ações do banco. E aí todo mundo reclamava daquilo, mas eu prestei atenção e falei, mas como é isso, né? O que é ações? E eu comecei a pesquisar, também ver a leitura como é importante. Comecei a pesquisar, comecei a entender o mundo do mercado de ações. Naquela ocasião, olha, não tinha jovens na Bolsa de Valores. E se hoje já tem poucos, né, jovens na Bolsa de Valores, é muito pouco mesmo, muito pouco. Nós temos, acho que aproximadamente, no Brasil inteiro, 600 mil jovens, talvez 600 mil jovens na Bolsa de Valores, para ter uma ideia. Teve um movimento aí encabeçado pelo Primo Rico, né, que de 2018, mais da pandemia, depois da pandemia para cá, que aumentou isso, mas, assim, comparado à quantidade de jovens que tem no Brasil... Não, comparado aos Estados Unidos, exatamente, não tem ninguém. Não tem nada, praticamente. Se cada jovem hoje, a partir de 16 anos, começasse a comprar uma ação por mês, caramba, mínimo de uma ação por mês, você em 20 anos, e passa muito rápido o tempo, em 20 anos você talvez já estivesse colhendo uma renda passiva excelente. Isso eu estou falando de uma ação. Podia comprar 10, 20 à medida que você fosse crescendo na compreensão. Então, diversificando a carteira também. Diversificando, né? Claro, não põe os ovos todos num cesto só. Mas para isto aí entra a educação financeira. Alguém para te coordenar, te ensinar, te orientar. Então, aí, aos 16 anos de idade, eu comecei a comprar minha primeira ação, foi do Bradesco. Depois disso, naquela época tinha um Banco Nacional que o Unibanco comprou. E eu também comecei a comprar, porque eu achava lindo aquele Banco Nacional, né? Achava bonito aquelas cores, já abri logo conta no Banco Nacional. Mas me desculpa, mas não é da minha época, eu não lembro. Eu não lembro. Na minha época olha, Bradesco, Santander... É uma pena, perdeu uma grande oportunidade. Eu comprava, tinha o maior orgulho de entrar naquela agência, né? E botar meu dinheirinho lá na conta, etc. E eu comecei a comprar ações também de banco. No início comecei ações de banco. Então, fui comprando Nacional, fui comprando tudo. Aí, depois do Nacional foi vendido para o Unibanco. E aí, foi bom que minhas ações cresceram. Opa, foi excelente. Eu ganhei muito dinheiro com ações de banco. E, bom, então ali começou minha compreensão sobre o universo de renda variável. Eu comecei a entender a coisa. Aí, muito mais à frente, veio o Bitcoin, também comprei, né? Bitcoin, logo lá no início do Bitcoin. Ainda era baratinho naquela ocasião. E o que ocorreu? Aos 18 anos de idade, eu estava já inserido
no mercado imobiliário, né? No mercado imobiliário. Eu trabalhava, né, numa construtora, saí do Bradesco, fui para uma empresa que trabalhava com construção civil e tinha imobiliária. E eu comecei a prestar muita atenção como era o ramo imobiliário, como era um ramo interessante. Né? E interessante, afinal de contas, você comprar imóvel é um bom, um ótimo investimento. Verdade. Ótimo investimento. Hoje eu tenho muitas FIIs, né? Então eu tenho aluguel sem imóvel, que é mais vantagem para mim. E ganho também muito dinheiro nisso. Mas o que aconteceu? Eu estava inserido nesse momento, né? No momento, já estava na hora certa, no momento certo e contínuo certo. Eu tinha amigos de colega de trabalho, quase na mesma idade, mas que estavam ali apenas fazendo o que tinham que fazer e não prestando atenção no mercado imobiliário. Estavam só de passagem, Trabalhando. cumprindo o ritual ali, né? Trabalhando, só. Cumprindo, ganhando o salarinho deles e acabou. Eu não, comecei a aprender. Eu comecei a ver aqueles corretores que eram mais experientes, que tinha um chamado Augusto, que era uma pessoa excelente, era grandão, né? Eu era um tampinha na frente dele, mas era um homem muito inteligente, inteligentíssimo, simpático, e eu admirava muito. E eu procurei me aproximar dele, né? Daquele corretor que era mais experiente, e havia outros também, né? De qualidade. Mas aquele ali era um cara inteligente. E eu comecei a aprender com ele com as regras do jogo. Né? Porque você entender as regras do jogo é fundamental no campo, né? E eu comecei a entender. E neste período o governo começou a financiar imóveis para inquilinos. Era a lei do inquilinato que saiu na época. E olha, quando abriu a lei do inquilinato, todo mundo começou a procurar imóvel. Eu entendi que era o meu momento. Por quê? Porque eu estava conectado com o momento. Esse feeling também faz toda a diferença, né? Entender qual é o momento de você entrar numa coisa, exaurir os recursos que tem ali para você adquirir e também sair dela e mudar de modo de visão, de ângulo, de norte. Né? E adquirir experiência, né? Experiência, com Exatamente. Eu entendi o jogo. Um garoto com 18 anos de idade. 18 anos de idade, o camarada tá pensando só em arrumar uma mulher, ir pra farra, beber, boate. É só essas coisas que tá pensando. Eu estava com um foco maior. Eu falei, não, eu quero um foco maior. Eu quero ganhar dinheiro, mas não ganhar dinheiro por ganhar dinheiro. Para mim era uma coisa assim diferente, era negócio. Eu não via assim dinheiro, eu via negócio, oportunidade de negócio, de vender para as pessoas um produto de qualidade, imóveis que eram bons, imóveis bem situados, procurar sempre falar a verdade para o cliente, não mentir. No mundo de negócio, nunca minta, fale a verdade. E eu fiz isso, né? Comecei a vender. E nessa ocasião, em 6 meses no ramo imobiliário, eu fiquei até muito famoso na época. Eu ganhei aproximadamente R$500 mil naquela ocasião. Poxa, R$500 mil, isso em 1800, não, 1800 não, mil, como é que é? Em preto e branco, era muita grana, gente, era muita grana. Eu não venho mais no podcast, assim. Que isso, não. 1800, né? Aí, tá bom, Mas, olha, 1900. Mas você vê, naquela ocasião, isso em termos corrigidos, seria mais de quase uns 2 milhões de reais hoje, né? Aproximadamente. Mas eu ganhei muito dinheiro